acho que esse 3 eu não pedi, né? Esse 3 a gente vai fazer numa outra oportunidade. Porque eu acho que se a gente fizer agora, vocês vão ficar meio confusos. Então, vamos lá. 35. Página 35. Identificando uma função com base no gráfico. Aqui vocês observam, eu tenho dois gráficos, né? E aí tá falando o domínio e embaixo falando a imagem. Onde que eu vejo qual é o domínio de um gráfico? Eu vou lá, venho nas bolinhas, né, que são as coordenadas. Eu vou na bolinha e para o domínio eu vejo quais valores em x foram utilizados. Como que eu faço isso? Põe o dedo na bolinha e guia o seu dedo até o eixo x. Eu vou colocar aqui, gente, não sei se vai dar para vocês verem, tá? Mas eu vou tentar. Eu não sei como que tá esse zoom. Ó, aqui eu tenho uma primeira bolinha. Eu caminho até o eixo x, tá aqui no menos 2. Aqui eu tenho outra bolinha, caminho até o eixo x, tá no menos 2. Então, menos 2, ó, é um dos números que eu estou utilizando aqui em x. Então, ele entra como domínio, tá? O número 1, menos 1, entra, porque eu estou utilizando. Aqui ele falou sobre o menos 4. Gente, o menos 4 está sendo usado? Não está. Então, ele está errado, tá? Ó, esse gráfico não representa uma função, porque o elemento menos 2 do domínio corresponde a 2 valores no contradomínio. Vocês estão entendendo isso? Aqui está falando que o domínio entra o menos 4. Não entra, eu não usei o menos 4, tá? Ele está aqui na minha relação, mas eu não usei. Se eu não usei, ele não entra no meu domínio, tá bom? E aqui eu tenho dois valores para o mesmo número x. Tem como? Não tem. Lembra que a gente usou o exemplo ali da Ana Clara? Eu e a Ana Clara, usando o mesmo tempo de telefone. Se eu usei 20 minutos de telefone e a Ana Clara também, não tem como a gente pagar duas contas diferentes. Então, não pode. E vocês vão fazendo isso em item por item. Com esse gráfico, eu vou explicar melhor isso para vocês. Ali no segundo gráfico, mesma coisa também. Vou guiando meu dedo aí no x para ver quais são os valores do domínio e para eu saber os valores da imagem, eu vejo quais números em y foram utilizados, tá bom? Aí vamos para a conclusão dos dois. O primeiro gráfico não representa uma função porque o elemento menos 2 do domínio corresponde a dois elementos no contradomínio, que é o 1 e o menos 3, tá? Além disso, menos 4 não tem imagem, então não é. Esse gráfico representa uma função, o número 2, porque para todo x pertencente ao domínio existe um y em correspondência, tá bom? Então, isso daí sem novidade pra gente. Mas o número 3 e o número 4 eu quero conversar com vocês, pra gente saber se... Deixa eu pegar a caneta vermelha. Para eu saber se um gráfico é uma função ou não, é muito simples, gente. Eu venho aqui com meu lápis, né? Vocês vão usar a caneta para isso. E vou traçar retas verticais. Se essa reta pegar em dois pontos ao mesmo tempo, não é uma função. Vamos observar isso, tá? Nesse aqui, vou começar a passar, ó, retas verticais, ó, pegou uma vez só, beleza? Pegou uma vez só pegou aqui, pegou uma vez só, pegou uma vez só, pegou uma vez só, tá vendo? Então, isso daqui é função. Agora, vamos passar essas mesmas retas nesse outro tipo de gráfico. Começando a passar, olha só, pegou aqui, já tá estranho. Vamos passar de novo, olha só, pegou aqui. Vamos passar de novo, ó, pegou aqui. Então, gente, não é uma função. Não é função. Tá? É bem simples ver se é uma função ou não. Traça essas retas aí, perpendiculares a x, né, na vertical, e veja, se tocar em dois pontos, não é função. E é isso que vocês vão fazer nesse número 1, da página 36, e continuando aqui na 37. Vocês vão determinar se é uma função ou se não é uma função. Simples, né? Essa vocês vão fazer de tarefa. Esse 2 aqui eu vou fazer com vocês. Deixa eu ver se dá pra fazer mais algum. A gente vai fazer bastante. A gente vai fazer até o número 4 hoje, tá? Então, vou apagar essa lousa rapidinho e a gente vai começar nossos exercícios. Bom, pessoal, então o número 2, aí da página 37. Pessoal, esses de gráficos, eles são muito interpretativos, tá? Então, é bem gostoso de trabalhar, porque quase não tem conta e é mais interpretação mesmo. Ó, identifique que o gráfico que melhor representa a situação escrita a seguir.
aprendam a ler a situação e fazer dela um gráfico, tá? Vamos lá. O forno de casa estava a 250 graus. Depois que eu desliguei, a temperatura caiu linearmente, ou seja, ela caiu proporcionalmente até chegar à temperatura ambiente, que era 25 graus Celsius. Bom, só de olhar aqui, qual que a gente descarta de cara? Bom, estava a 250 graus Celsius e aí a temperatura caiu. Se a temperatura caiu, não pode ser a letra B, né? Que a temperatura estava menos de 50 graus e subiu até 250 graus. Estava 50, subiu até 250. Não, estava 250 e caiu. Então o B a gente já risca. E aí o que está falando? Ó, estava 250 graus Celsius, certo? Aí eu desliguei. Quando eu desligo, minha temperatura começou a cair e chegou até a temperatura de 25 graus Celsius, que é a minha temperatura ambiente. E nessa temperatura ele se estabilizou, ele ficou constante, tá? Então eu estava com 250 graus Celsius, desliguei o fogo e a temperatura começou a cair. Quando ela atingiu 25 graus Celsius, ela se manteve. Vamos entender então qual que está representando melhor. Letra A, né, gente? Ó, foi um pouquinho abaixo dos 50, ou seja, nos 25, e se manteve. Por que não é a letra C? Porque aqui está falando que ela decaiu até chegar em 0 graus. Não chegou em 0 grau, tá? Então a temperatura parou de decair quando chegou em 25 graus, que é a temperatura ambiente. Tá bom? Sim, gente, não tem nem cálculo para fazer aí. Número 3. Lucas levou uma panela com água ao fogo para ferver. E com o termômetro foi anotando a variação de temperatura no decorrer do tempo, conforme apresentado no gráfico. Aí, ó, gente, cada bolinha dessa foi uma anotação que ele fez, tá? Tentei fazer aqui o gráfico, vocês entendam, porque vocês olham no de vocês, não olham no meu não. O gráfico representa uma função, por quê? Bom, vamos ver. Na apostila, façam as linhas verticais. Vê se em alguma linha se alguma reta que vocês fizerem vertical, vai pegar 2 pontos ao mesmo tempo. Vocês vão observar que não pega 2 pontos ao mesmo tempo, não. Então, a resposta correta é, ó, o gráfico representa uma função? Sim. Por quê? Porque para cada minuto, eu tenho apenas uma temperatura. Por que não é para temperatura em relação ao minuto? É do minuto em relação à temperatura. Porque é sempre x e depois y. Tudo depende do domínio, tudo depende do x, tá? Então, sim, é uma função, porque para cada minuto eu tenho apenas uma temperatura. Tudo bem? Então, para todos os números do domínio, eu tenho apenas uma imagem, tá bom? Letra B. Sabendo que a água ferve aos 100 graus Celsius, a partir de quantos minutos ela atingiu o ponto de fervura? O que aconteceu depois desse tempo? Então, a gente sabe que a água, ela ferve quando atinge os 100 graus Celsius. E ele quer saber depois de quanto tempo que atingiu essa temperatura. É só vir aqui, ó. 100 graus Celsius é essa bolinha aqui. E eu vou descer com ela, ó. Desce, 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 desce. Bom, gente, aqui o meu tá mega torto, né? Mas o de vocês, descendo retinho, vocês vão ver que vai chegar no 6, tá? Então, depois de 6 minutos, a água atingiu o ponto de fervura, que é os 100 graus Celsius. E depois disso, o que aconteceu com a água? Ela estabilizou a temperatura, tá bom? Ela não aumentou mais, ela só chegou até 100 graus Celsius. Então, resposta, gente. A água atingiu o ponto de fervura depois de 6 minutos. Depois disso, manteve a temperatura no decorrer do tempo, tá bom? Pessoal, número 4, eu coloquei aqui como explicação, né, porque são números muito pequenos, então acho que ia ficar mais confuso na lousa, mas eu vou explicar, vocês vão entender de boa. Tá perguntando aqui, ó, o gráfico abaixo mostra a intenção de consumo das famílias de janeiro a maio de 2015. Se esse gráfico representa uma função f que mostra o valor do ICF em função do tempo, ICF é a intenção de consumo das famílias, de janeiro a maio, então o conjunto imagem é, só presta atenção, domínio, quem são os domínios? São os valores em x. Então, se eu tenho, por exemplo, um número aqui, um número aqui, um número aqui, e eu quero saber o domínio, eu puxo para baixo para ver aonde que está batendo em x, tá? Aqui
Aqui eu quero saber a imagem. E percebam que os números eles estão todos ligados um com o outro. Então, apesar de eu ter alguns pontos só de visualização, esse aqui é um número de imagem. Aqui eu tenho outra imagem. Imagens são os números em Y, né? Aqui eu tenho outra imagem, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, ó. Eu vou puxando um monte, tá? Aqui, ó, tem um monte de imagem. Não tenho só a imagem do ponto. Tenho todo o intervalo junto, tá? Sabendo que todos os números do intervalo, do menor, que é esse de baixo, até o maior, que é esse de cima, todos os números desse intervalo estão dentro do meu conjunto imagem. Sabendo disso, eu quero que vocês representem, assinalem qual alternativa está representando melhor essa imagem da função, tá? Pensa um pouquinho, conversa entre vocês, tá? E depois, na hora que vocês olharem a resposta, vocês vão entender, porque é bem óbvio, mas como a primeira vez que vocês vão fazer sozinhos, talvez vocês aí não empacada, tá? Mas não tem problema. Pode errar, gente. O que eu falo para vocês fazerem em casa, pode errar, tá? Não é para fazer de qualquer jeito, nem nada do tipo, mas eu não quero que vocês tenham medo de errar, porque vocês estão aprendendo. Mas depois que errou e viu a correção, entendam